continuando, ato processual é toda manifestação de vontade de um dos sujeitos do processo, das partes, do juiz, de um dos auxiliares da justiça, assim categorizados na lei processual, né, que produzam consequências jurídicas dentro do processo, né, constituindo, modificando, extinguindo a relação jurídica processual. Os atos processuais são tendentes a impulsionar o processo no sentido da obtenção de uma decisão final. O professor Humberto Teodoro Júnior, ele vem nos dizer que ato processual é toda ação humana que repercuta, que produz efeitos jurídicos no processo. O professor Alexandre Freitas Câmara, ele nos diz que ato processual é todo ato que produza como efeito imediato a constituição, a conservação, o desenvolvimento, a modificação ou a extinção do processo. Eu posso dar exemplos, né, a partir da fala do professor Alexandre Câmara. Então, como exemplo de um ato processual que produza como efeito imediato a constituição, eu posso citar a petição inicial, né? A partir da protocolização da petição inicial, forma-se o processo. Como efeito de um ato, como exemplo de um ato processual que produza como efeito imediato a conservação, eu posso citar a concessão de uma tutela cautelar. Eu explico. O autor ajuizou uma ação de cobrança contra o réu. No curso dessa ação de cobrança, o autor descobriu que o réu ele está botando fora todo o seu patrimônio, de modo a ficar sem absolutamente nada para garantir o pagamento da dívida. Então, o autor ele se dirige ao juiz e requer, né, o bloqueio de bens do réu devedor. Então, essa medida, se concedida, ela tem como objetivo, né, conservar a eficácia da futura sentença a ser proferida naquele processo. Como exemplo de um ato processual que produz como efeito imediato, né, o desenvolvimento do processo, eu posso citar a decisão de organização e saneamento do processo. Então, nela o juiz verifica se há questões processuais ainda pendentes, né, e caso haja, ele determina a sua correção. Nela ele inverte o ônus da prova. Nela ele verifica se há ou não a necessidade de se produzir provas. Né? Nela ele se posiciona a respeito das provas que foram requeridas pelas partes. Então não tem melhor exemplo. Como exemplo de um ato processual que gere como efeito imediato a modificação, eu posso citar o aditamento a uma petição inicial. O autor ele ajuizou contra o réu uma ação de indenização pedindo somente danos materiais. Antes que o réu seja citado, ele faz uma petição de aditamento para incluir também um pedido de danos morais. E, finalmente, como exemplo de ato que produza como efeito imediato a extinção, eu posso citar a sentença do juiz. Então, para finalizarmos, é preciso dizer que esses atos processuais ele não alcança somente as partes, ele alcança, né, todos aqueles que de certa forma, né, intervêm no processo, né, como os auxiliares da justiça, como os terceiros intervenientes, porque de algum modo todos eles agem para constituir, para conservar, para modificar, para desenvolver, para se extinguir o processo. Pois bem, outro assunto muito importante
é acerca da classificação dos atos processuais. E daí eu posso adiantar para os senhores que, para encerrarmos essa parte da aula, que não há um critério na doutrina sobre a classificação dos atos processuais. Em breve eu esclareço.